Não temos, não temos colocado ao vivo, não, né? Em canal de Facebook, né? Não, professor, eu preciso ver com a Patrícia se precisa de senha no YouTube, porque dá para fazer. Ela me explicou que dá para fazer o que comunica o Zoom com o YouTube, daria para passar ao vivo, mas preciso de uma senha, ela precisa me explicar melhor. Tá ótimo. Acho que no próximo já dá para a gente tentar fazer ao vivo. Ok. Bom, os que estão aqui, bom dia a todas e todos. Eu estou com a internet com alguma instabilidade, então, se houver alguma dificuldade, eu peço que me perdoem. Conexão em hotel é sempre assim mesmo. Mas hoje é um dia especial. Já iniciamos as atividades deste núcleo no segundo semestre há 2 semanas, porém hoje começamos a nossa atividade com os novos membros, os que foram selecionados por conta do edital número 2 de 2023. Eles já estão aqui conosco, acho que todos vão se apresentar em seguida. Nós estamos, para registro e para conhecimento, desenvolvendo o eixo dos trabalhadores da beleza, sob a coordenação da doutora Cristiane, que há pouco falava da projeção de hoje. E nós aqui funcionamos o edital a partir de eixos. Né? Vamos a metodologia e a terminologia que consta do plano pedagógico do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o núcleo de pesquisa e extensão, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, é um grupo de pesquisa que, por sua vez, se desdobra em vários grupos de estudo. Esses grupos de estudo são abertos a tanto a alunos da USP, que têm vagas garantidas por edital, como também a pesquisadores externos, alunos e pesquisadores, né, da Universidade de São Paulo, como também a pesquisadores externos. E são esses grupos de estudos, exatamente, que nós aqui chamamos de eixos. Nós temos, neste momento, o eixo dos trabalhadores da beleza, né, estudos que estamos fazendo a partir da Lei do Salão Parceiro, né, e tivemos, inclusive, há 15 dias, a presença do deputado Ricardo Izar, que foi um dos responsáveis pelo encaminhamento deste projeto de lei que se tornaria a Lei do Salão Parceiro, e já iniciamos uma série de debates a respeito, inclusive na perspectiva crítica. E temos, isto os senhores vão encontrar na descrição do nosso grupo no WhatsApp, os próximos núcleos, os próximos eixos, aqueles grupos de estudos que já estão se reunindo e já estão preparando as apresentações ordinárias, que possivelmente começarão a partir do final deste semestre. Né? De todo modo, hoje, o grupo responsável pelo eixo dos trabalhadores da beleza vai nos apresentar o calendário. Mas nós temos, na sequência, o eixo do trabalho desportivo, depois o eixo dos trabalhadores LGBTQIAPN+, e depois o eixo dos trabalhadores na inteligência artificial, ou inteligência artificial e relações de trabalho. Esses são os eixos o que provavelmente será o que não impede que tenhamos outros eixos, como já tivemos diversos
outros, inclusive todos aqueles que os senhores viram no edital e não estão aqui na descrição do grupo, é porque em algum momento já os trabalhos ordinários com o tema do eixo já tenham sido realizados. Os grupos de estudos são permanentes. Então, estes grupos geralmente se organizam também pelo WhatsApp e, não raramente, propõem temas, propõem eventos especiais ou até retornam para novas apresentações ordinárias, né? Tivemos há pouco tempo um evento especial envolvendo o eixo dos teletrabalhadores, no Dia Internacional da Mulher este ano, um evento importante, presencial, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, envolvendo o eixo do trabalho das mulheres. Estamos tendo, nesse momento, uma série de debates para provavelmente realizarmos um evento envolvendo o tema dos trabalhadores religiosos, né, com ênfase nas igrejas neopentecostais, especialmente em função desta recente modificação na CLT, que cria uma presunção de inexistência de vínculo, desde que se trate de trabalhador que preste seus serviços no contexto da confissão religiosa. E, para mim, pessoalmente, não é nada mais do que isso, uma presunção, mas isto será objeto de debate aqui, e outros temas, tantos que geralmente retornam, grupos de estudos que, portanto, repito, se mantêm e vão apresentando propostas para que nós reciclemos o conhecimento nesses temas todos, né? Trabalhadores sexuais, advogados associados, terminamos recentemente, youtubers, atletas de videogame, os cyberatletas, todos os grupos que ainda existem e que se dedicam aos estudos destas atividades, que, em geral, identificam o objeto do nosso núcleo, o trabalho além do direito do trabalho, ou seja, jogar luzes do ponto de vista da sociologia do direito, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da própria filosofia do direito e também do ponto de vista do direito positivo, sobre estas atividades profissionais que, ora, não são alcançadas formalmente pelo direito do trabalho, não é? Caso, por exemplo, dos trabalhadores em atividades ilícitas, não é? Já tivemos um eixo dedicado a isto, não é? Por exemplo, os olheiros e os vapores do tráfico, né? Foi um dos nossos primeiros eixos, ainda na época das reuniões presenciais, como ainda no caso de atividades laborais que, embora pudessem ser formalmente alcançadas pelo direito do trabalho, ou mais ainda, devessem ser formalmente alcançadas pelo direito do trabalho, não raramente apresentam um déficit relevante de efetividade no que diz respeito à norma jurídico-laboral. É o caso dos trabalhadores do sexo, é o caso dos próprios teletrabalhadores na verdade, da maioria dos eixos que já foram enfrentados por aqui. E, já digo isso aos novos membros, podem propor novos eixos, não é? Basta que apresentem um plano de estudos que envolva o eixo, o objetivo deste novo eixo, o que se pretende alcançar com as pesquisas deste eixo, quem serão os integrantes deste eixo, qual será a metodologia utilizada, etc. A bibliografia básica para que os membros do núcleo comecem a se inteirar sobre o tema. Basta que apresentem isto, eu faço uma análise prévia, converso com as lideranças deste eventual novo eixo, e isto é, então, aberto à nossa plenária virtual, digamos assim, que é exatamente o nosso grupo de WhatsApp, e ali votamos e aprovamos
um novo eixo, né? E, da mesma maneira, pode, inclusive, muitas vezes surge esta preocupação, digamos, mas eu só vou conseguir apresentar os meus temas, a minha pesquisa, daqui a 12 meses, 18 meses, 24 meses. Nada obsta que um novo eixo antecipe suas atividades de alguma maneira, em uma publicação, em um seminário, em uma apresentação, em uma reunião extraordinária. Né? Volto a dizer, temos muitos eventos extraordinários interpolando as reuniões ordinárias. Temos, inclusive, previsto agora para setembro um seminário de direito. Não sei se vai acontecer, porque a organização, enfim, não tem caminhado como eu esperava, mas, de todo modo, temos essa programação e o salão reservado. Né? Mas são apenas exemplos de eventos que fazemos interpolando com as reuniões ordinárias. E, portanto, podem apresentar estas propostas de novos eixos. Nós, repito, examinamos, fazemos uma análise prévia, levamos ao grupo plenário e, uma vez aprovado, entra aqui no nosso calendário para as reuniões ordinárias, quando os outros eixos que eu mencionei se apresentem, ou depois que os outros eixos que eu mencionei se apresentem, sem prejuízo de alguma atividade que anteceda esse momento, seja uma publicação, seja uma apresentação, seja um seminário, enfim, o que for. Ok? Então, ficam convidados também a proporem novos eixos ou a aderirem a algum dos eixos já existentes. Então, agora, quando se apresentarem, se for o caso, já digam quais dos eixos que estavam lá no edital, ou quais desses que eu mencionei aqui é do interesse de vocês, já fazemos o primeiro contato, ou então, oportunamente, apresentam uma proposta de trabalho para um eixo novo. O importante é que se agreguem, que não fiquem apenas como espectadores, mas que também trabalhem na pesquisa, na investigação, isso é que nos interessa aqui. Dito isso, para não alongar mais, eu gostaria, então, de dá-los aqui, peço que digam o nome, a universidade em que se formaram, o que estão fazendo atualmente, se estão em pós-graduação, se estão, se já são pós-graduados, em que nível, qual é a atividade profissional e, como eu disse, qual dos nossos eixos suscitou o seu interesse para que nós já possamos fazer os primeiros contatos. Ok? Então, eu começo aqui. Me deixem só verificar a minha lista, o meu edital de aprovação aqui. Muito bem. Eu vou começar aqui pela ordem alfabética. Adelmo José Pereira está conosco? Adelmo. Sim, professor, eu estou aqui. O senhor me ouve, professor? Por favor, Adelmo, pode se O apresentar. senhor me ouve bem, professor? Está um pouquinho baixo. Se tiver como aumentar. Vou tentar aumentar, professor. Então, enquanto o Adelmo se ajeita ali, Alex Isidoro Baratieri está conosco? Bom dia, professor. Alex? Tudo bem? Bom dia, Alex. Por favor, se apresente para nós. Bom dia, professor. Bom dia a todas e todos do grupo. Meu nome é Alex Isidoro Baratieri. Eu estou no 5º ano da Faculdade de Direito da USP, no 10º semestre, e eu tive já aulas com o professor Feliciano, tanto as obrigatórias de Direito do Trabalho, quanto algumas optativas, e eu me interessei muito pela proposta do grupo de estudos, porque eu tenho interesse em já ano que vem começar a advogar na área, principalmente na questão da precarização desses eixos. Então, eu achei muito interessante o trabalho do grupo, e o eixo que eu mais assim me atento é o eixo dos advogados associados, porque eu já há algum tempo eu ando estudando tanto essa área quanto
a questão dos estagiários jurídicos e, enfim, estagiários em geral. Então, eu não sei se exatamente existe um eixo sobre os estagiários, mas, enfim, pode ter uma forma, um outro tipo de eixo interessante também da gente estudar. E, no mais, obrigado pela oportunidade e pela disposição. Alex, seja muito bem-vindo. É interessante termos começado com o Alex, porque me permite dizer uma outra coisa. Os alunos da graduação, os graduandos que pertencem a este núcleo, tendo, obviamente, a presença mínima, aliás, presença é um critério para permanência no núcleo. Então, já fica isto dito a todos os novos, como aos antigos também, enfim. Nós semestralmente fazemos um controle de presença, há um limite admissível de faltas, e quando esse limite é extrapolado, sem justificativa, em tese, o membro pode ser desligado. A única coisa que nós exigimos aqui é isto: presença, participação nessas reuniões ordinárias. E aí, obviamente, o nível de aproveitamento vai depender do quanto este membro vai se engajar nas nossas atividades de pesquisa. Bom, os membros que são graduandos, tendo esta frequência mínima, podem ter estas horas de atividade extracurricular para todos os efeitos no cômputo das suas horas totais junto à sua instituição universitária. Então, geralmente, os nossos bacharelandos, infelizmente, não são muitos, temos pretendido expandir, mas os que nós temos são da USP, e então estas horas de participação nas atividades do núcleo contam como horas de atividade extracurricular. Não temos, Alex, um eixo específico para estagiários, estudamos um pouco a condição precária dos estagiários exatamente nesse eixo do advogado associado, mas podemos, evidentemente, quem sabe, abrir um eixo específico para esse estudo. Se for do interesse, você pode até pensar em, eventualmente, propor um plano de trabalho com esse objetivo, ok? Eu peço que você entre em contato com a Mariana Benevides. Mariana já está por aqui, não? Mariana ainda não está por aqui. Eu vou colocar o e-mail dela aqui no chat. Ela é que liderou. O Erazê está por aqui, não? Ela e o Erazê, doutor Erazê é, inclusive, o presidente da comissão do advogado assalariado aqui da OAB São Paulo. Ele integra o nosso núcleo e ele também participa e coordena, enfim, este eixo do advogado associado. Os dois são os seus contatos para este tema. Eu vou colocar o e-mail aqui. Eu peço que entre em contato com eles para que você já seja integrado ao grupo respectivo e já conheça ali os seus colegas que vão mais de perto desenvolver essas investigações. Mas seja muito bem-vindo, viu, Alex? Obrigado, professor. Adelmo. Oi, professora. Tentei resolver aqui de todas as formas, tá joia? Beleza. Agora ficou melhor. Tá ok, professor. Bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas. Inicialmente, gostaria de dizer que é um prazer fazer parte desse núcleo de estudos. Meu nome é Adelmo José Pereira. Eu sou formado na Unicid, Universidade Cidade de São Paulo. Atualmente, eu sou estudante de uma pós-graduação lato sensu em Direitos Humanos. Já sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social. Sou advogado autônomo, atuo no direito do trabalho. Eu gosto muito de escrever artigos científicos, escrevi alguns artigos científicos sobre teletrabalho e sobre trabalho intermitente. E eu gostaria, o que me interessa bastante, ou pelo menos é um tema que eu gosto muito, é sobre trabalhadores uberizados. Eu não sei se tem vaga no grupo, no núcleo, e se eu poderia fazer parte, mas assim, é algo que eu tenho visto com bastante frequência e gostaria muito de me aprofundar nos estudos e na pesquisa. E eu gostaria de agradecer novamente por ter a oportunidade de fazer parte do grupo de estudos com o senhor e com todos os nossos colegas. Adelmo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Sim, temos vagas, na verdade, em todos os eixos, a ideia é sempre agregar. A Ana Paula Misculin já está conosco, ela é juíza do trabalho, foi inclusive minha orientanda no mestrado, estudou exatamente esse tema, temos outros pesquisadores que se dedicam a isso. Eu peço, Ana Paula, que você já agregue, então,
o Adelmo ao nosso grupo que se dedica aos trabalhadores uberizados. Começamos com os motoristas da Uber, ainda no tempo das reuniões presenciais, mas este grupo de estudo tem se dedicado, na verdade, a outras modalidades de trabalho uberizado, e você é muito bem-vindo. Então, muito obrigado e que seja uma profícua atividade, já que você gosta da produção científica. Para nós, isso é muito importante, publicar. Temos aí uma média de 2 a 3 coletâneas por ano, e a ideia é manter assim. Erielson, da Cruz Nascimento, está conosco? Estou sim, professor, me ouve bem? Sim, Erielson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Estou muito honrado em fazer parte deste seleto grupo de pesquisadores. Meu nome é Erielson da Cruz Nascimento, eu tenho 31 anos, sou formado em Direito pela FMU, turma de 2019, tenho pós-graduação em Direito e Processo Civil pelo Mackenzie. Recentemente, eu participei do processo seletivo do programa de mestrado em Direito da Sociedade e da Informação também na FMU. Fui aprovado em primeiro lugar com direito à bolsa institucional, mas por motivos de força maior não foi possível dar prosseguimento, e também porque estou me preparando para os futuros processos seletivos de mestrado na USP. Atualmente, eu estou na cadeira de advogado sênior do Banco Santander Brasil, atuando no contencioso trabalhista de ações especiais, tanto individuais como coletivas, e 2 eixos de atuação aqui no núcleo me chamaram a atenção, que é o eixo da inteligência artificial nas relações do trabalho, é um tema super contemporâneo, e que causa dores hoje às instituições bancárias, e acredito que outras empresas também. E o segundo eixo que me chama muita atenção, até porque eu sou protestante, evangélico, o estudo sobre os trabalhadores religiosos das igrejas neopentecostais. Então, se tiver uma vaguinha para mim aí, para eu poder aprender com os doutores, será de grande valia, e eu agradeço muito, tá? Tudo bem, Nelson, seja bem-vindo, como eu disse. O eixo dos trabalhadores religiosos está sob a coordenação da Cíntia. Cíntia já está conosco? Cíntia não está conosco, mas a Carol Mazzotti está. Carol Mazzotti também é deste eixo. Carolina, eu peço que você, então, integre o Erielson ao grupo de WhatsApp que tem tratado dos trabalhadores religiosos. E o seu outro eixo de interesse seria inteligência artificial. Nada impede, evidentemente, que um membro do núcleo participe de um ou mais grupos de estudos, né? Portanto, um ou mais eixos. Não tem impedimento algum. Quem está coordenando o futuro eixo, né, de trabalhadores na inteligência artificial é a Sandra Cavalcante. Não sei se está conosco. Professor Guilherme, é o Devanildo. Ela não está, mas eu vou colocar lá no grupo o link para ingressar. Obrigado. Então, o Devanildo também está neste grupo, né, neste grupo de estudos do eixo dos trabalhadores da inteligência artificial. Obrigado, Devanildo, já se apresentou aqui. Então, o Devanildo cuida de integrá-lo neste outro grupo. Viu, Erielson? E, meus caros, conforme eu vá falando aqui, eu geralmente identifico o núcleo por quem coordenou, ou por quem tratou mais de perto comigo sobre cada eixo. Mas, se tiver alguém do eixo aqui, pode fazer como o Devanildo, se manifeste, e aí a gente já faz esse contato inicial. Professor, já pedindo licença, eu deixei meu WhatsApp no chat, aí eu peço só que o Erielson entre em contato comigo, que a gente já adiciona no grupo, tá bom? Perfeito, perfeito. Muito bem. Mariana Laperuta de Moura, por favor, está conosco? Sim, professor. Pois não, Mariana. Me ouvem bem? Sim. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Também estou muito feliz de integrar o grupo, feliz com essa oportunidade.
Eu me formei na Sanfran em 2021. Atualmente, eu faço parte de uma disciplina ministrada pelo professor na Faculdade de Direito também, como aluno especial. E atuo como advogada trabalhista, principalmente na parte consultiva. Meu eixo de interesse seria principalmente a questão da inteligência artificial nas relações de trabalho também, como trazido pelo colega anterior. Então, também já vou entrar em contato com a Carolina, que deixou o contato dela no chat. Obrigada a todos. Mariana, seja muito bem-vinda. O eixo dos trabalhadores na inteligência artificial não está com a Carolina Massotti, está com o Devanildo. Devanildo, então, também, se puder, por favor, inclua a Mariana Laperuta ali no nosso grupo, para que ela igualmente comece a participar das discussões. Tá bom? Mariana, seja muito bem-vinda. Marina Novelino Valverde está conosco? Bom dia, professor. Presente. Bom dia, por favor, Marina. Então, meu nome é Marina, eu sou do Rio de Janeiro, me formei em Direito na UERJ, pós-graduação em Direito do Trabalho e mestrado também em Direito do Trabalho Previdenciário pela UERJ. O meu tema da dissertação do mestrado foi teletrabalho, eu tenho alguns trabalhos escritos sobre isso, já participei de grupo de pesquisa de Direito Comparado de teletrabalho na própria UERJ, e gostaria de integrar o grupo do teletrabalho, o eixo do teletrabalho, mas no doutorado a minha intenção é mudar para outro eixo, então, que é o que eu tenho lido e tentado me desenvolver atualmente, é na pesquisa do trabalho da mulher, então, o meu maior interesse nesse momento é esse. Mas, sendo possível integrar dois eixos, eu gostaria de ser integrada a esses dois. E, claro, se tiver faltando pesquisadores para outros eixos e quiserem contar com a minha ajuda também, tenho disponibilidade. Muito bem, seja muito bem-vinda, Marina. Pode, como disse, participar de dois ou mais eixos, não há problema. Ana já está conosco, pelo menos ela deu um oizinho aqui. Oi, professor. Oi, Patrícia, tudo bom? Bom dia, gente. Primeiro, quero me desculpar que faz tempo que eu não faço as reuniões com vocês. Estava com saudade, mas eu estava meio doentinha, então eu estava mais tranquilinha. Já estou bem melhor, então estou aqui com saudade. Que bom que você... Bem-vinda, Marina, que você vai fazer parte dos nossos dois eixos aí. Temos muito trabalho pela frente ainda, apesar de já ter feito muita coisa, né, professor? Exatamente. Então, a Patrícia já cuida de integrar, Marina, tanto ao eixo do teletrabalho, que ela coordenou, como também ao eixo do trabalho da mulher, que ela igualmente ajudou a coordenar com outras colegas aqui. Então, ela já faz esta aproximação. Seja muito bem-vinda, temos aqui muito trabalho pela frente. E sempre essa ideia, de propor coisas novas. Só licença para falar do eixo do teletrabalho, a gente ainda não vai fazer o livro, e todo ano nós temos evento, então, assim, é um eixo que tem sempre bastante participação, viu? Só para você, apesar de já ter acontecido, ele é um eixo que vai ter participação permanente, né, professor? Exatamente, inclusive temos aí um lançamento, um novo lançamento do livro desse semestre, né? Vamos querer a presença de todos também. Muito bem. Rosângela Marques Gonçalves, acho que já está conosco, né, Rosângela? Rosângela? Estou aqui. Está ouvindo? Por favor. Sim, ouço bem. Bom dia a todos. Meu nome é Rosângela. Eu sou engenheira e advogada. Eu sou formada tanto engenheira como advogada pela Universidade de Taubaté. Eu sou engenheira há 25 anos e desde então trabalhei como perita judicial, e aí acabei me apaixonando pelo direito, não teve jeito, e aí eu sou formada advogada há 7 anos, e tenho especialização em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Sou mestre em estruturas pelo ITA, em São José dos Campos, e estou tentando um doutorado que eu
pensava em fazer em Coimbra e agora eu vou tentar pleitear fazer na USP. Faço parte do GPMAT e é uma honra participar desse grupo também. E gostaria de participar do grupo do eixo da inteligência artificial e do teletrabalho e também me colocar à disposição se algum outro eixo estiver precisando de pesquisador, também estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Rosângela. O GPMAT, apenas para dizer a quem eventualmente não saiba, possivelmente os novos, é um outro grupo de pesquisa que nós mantemos aqui na Faculdade de Direito da USP, que trata especificamente de meio ambiente do trabalho, ou seja, saúde, segurança e higiene do trabalho, uma perspectiva sistêmica, holística, é o que nós temos feito por lá. Este outro grupo eu coordeno com o professor Paulo Lengruber, né, que foi meu doutorando aqui na USP, e, enfim, também abriu o edital no mesmo período, as inscrições já se encerraram. Sexta-feira nós vamos recepcionar os novos membros por lá, mas sempre abrimos editais semestrais também para novos membros. Bom, Rosângela, seja muito bem-vinda. Patrícia já vai, então, tratar de integrá-la também ao grupo de WhatsApp no teletrabalho e na inteligência artificial. Evanildo já colocou até aqui, olha, o link, vocês que os interessados já passam a integrar o grupo de WhatsApp dos investigadores que vão se dedicar ao trabalho na inteligência artificial, tá bom? A Valzedina está aqui, Valzedina Rodrigues Ferreira. Sim, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer e uma honra estar ao lado de todos vocês. Meu nome é Valzedina Rodrigues Ferreira, e até por conta da complexidade, né, desse nome, então eu acabo adotando Dina, que fica mais fácil. Eu sou advogada, formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 1988, junto com a nossa Constituição, né? Eu sou advogada do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, mas eu também atendo empresas no meu escritório, e eu tenho o sonho, talvez utópico, né, de unir o capital e o trabalho numa força que leve a sociedade a um mundo melhor, mas sempre respeitando os direitos dos trabalhadores, sempre dando dignidade aos trabalhadores. Eu sou pós-graduada pela Universidade de Coimbra, pelo Instituto Eugêncio, da Universidade de Coimbra, em Direito Constitucional e Direitos Humanos, e também, recentemente, fiz uma pós-graduação na Universidade Castilla de La Mancha, em Toledo, na Espanha, em Direitos Humanos e Governança Econômica. Eu gostaria de integrar o núcleo de uberização e também o núcleo de inteligência artificial. Muito obrigada, é um prazer enorme, reafirmo, e estou à disposição de todos os colegas. Obrigado, Dina. Como eu disse, seja muito bem-vinda. Então, para os trabalhadores na inteligência artificial, Devanildo já colocou aqui o link no chat. É só clicar ao grupo de estudos que tem tratado do tema. E o outro tema, qual foi, Dina, que você falou? É a uberização. Uberização. Então, a Ana Misculin também está aqui. Ela vai contatá-la ou você a contata. Olha aqui, ela já colocou até o número de WhatsApp. É só enviar uma mensagem, ela integra você, Dina, ao grupo dos pesquisadores que estão cuidando dos trabalhadores plataformizados. E muito bem, acho que
Washington Gomes Silva dos Reis. Está aí, Washington? Washington está aí? Bom, então eu acho que o Washington começa com uma falta, mas vamos ver se daqui a... Tá bom? De todo modo, está aí, Washington? Professor, é a Camila, Oi. tudo bom? Oi, Camila. Eu tentei contato com ele, mas parece que a mensagem não foi, então talvez seja algum problema aí na comunicação, tá? Então, não sei se ele faltou ou se simplesmente não viu a mensagem, tá? Ah, tá Mas eu ótimo. retorno ao Então, senhor com relação a isso. então vamos ver se conseguimos, na verdade, nós contatarmos o Washington para a próxima reunião, né? A ideia é que sempre na inscrição os contatos fornecidos sejam os melhores possíveis para que não haja falhas de comunicação. Nesse caso, parece que houve, mas daqui a 15 dias, então, eu espero o Washington estará conosco. A Camila, que falou agora, ela me ajuda na coordenação deste núcleo. Então, o que precisarem, falem com Camila Torres, inclusive questões de presença, dúvidas, etc. Ela é aí o meu braço direito para a coordenação deste núcleo, tá bom? Pois então, Adelmo, Alex, Elielson, Mariana, Marina, Rosângela, Dina, Washington, que não veio hoje, estão todos devidamente apresentados. Uma última vez, sejam muito bem-vindos. Aproveitem este espaço, eu acho que chegam com muita vontade, com muita gana de pesquisar, então não tenham, digamos, receio em propor, em movimentar as coisas, em ter ideias, em, de fato, explorar este espaço para produzir, investigar, realizar atividades com a comunidade, porque o grupo também é de extensão. Enfim, queremos ideias, queremos movimentação, queremos dinâmicas, tá bom? Fiquem à vontade para ter ideias, falem sempre comigo, com a Camila, com os coordenadores dos respectivos eixos, para que a gente possa cada vez mais movimentar esses temas e levar isso à comunidade, ao debate científico. Enfim, o propósito do núcleo é exatamente este. Nós temos, neste momento, um projeto importante em andamento, com alguns membros do núcleo, e aí de vários dos eixos, diz respeito exatamente a essa jurisprudência restritiva do Supremo Tribunal Federal com relação à Justiça do Trabalho e à sua competência. Quem está, inclusive, à frente desse projeto é a desembargadora Silvana Abramo, que também está conosco, também integra o núcleo. Nós estamos, neste momento, sistematizando o texto final, que ficou muito longo, mais de 100 laudas, então estamos enxugando isso um pouco. A ideia é apresentar até o final deste mês a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e a partir desta primeira apresentação, vamos levar este texto, que na verdade é uma nota técnica que procura evidenciar como, na verdade, há equívocos nesta jurisprudência restritiva, inclusive tendo em vista os próprios precedentes obrigatórios do STF. E, repito, pretendemos depois levar este documento ao próprio ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Isto é para que tenham uma ideia da extensão e do alcance das atividades que nós realizamos neste núcleo. Como temos, enfim, no outro núcleo, na mesa do presidente do TST, ministro Lélio Bentes, um termo de cooperação técnica entre o GPMAT e o TST, aguardando apenas análise e assinatura. Então, temos coisas grandiosas pela frente e precisamos realmente de pesquisadores disponíveis, dinâmicos e dispostos a arregaçar as mangas. E é assim que nós estamos recebendo todos vocês. Muito obrigado, já falei demais. Eu devolvo a palavra à nossa querida Cristiane para que ela dê seguimento aos trabalhos do dia de hoje. Cristiane, por favor.
Obrigada, professor. Professor, ficou faltando a sua fala para encerrar o eixo dos advogados associados. A gente passa para o próximo encontro, então? Acho melhor, senão vocês não vão apresentar. Mas a sua internet também está... Daqui a 15 dias eu começo. Isso, aí eu começo no tribunal. Eu não sei, ficou muito difícil compreender as coisas que eu falei? Deu bastante, para mim, pareceu bastante falha aqui. Não sei se para os outros. Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque realmente a internet aqui nesse hotel é horrível. Bom, suponho que não tenha ficado nenhuma dúvida, peço desculpas por isso. Então, daqui a 15 dias, eu vou ao tribunal em que a internet é melhor, e aí eu faço essa minha fala final de lá. Acho que fica melhor. E a Cristiane retoma daqui. Pois não, Cristiane? Guilherme. Pois não? Silvana? Isso. Também só para lembrar que a gente tem o seminário com os auditores fiscais agora, no dia 18 de setembro, que a gente vai passar, já passei o link, mas vamos passar de novo, com o convite para todas, para todos, e vai ser um seminário sobre trabalho análogo ao de escravo, centrado na questão dos auditores fiscais nos grupos móveis de resgate. Então, também uma o nosso eixo do trabalho análogo. Né? Isso, uma observação importante, caros e caras. Vamos ter este evento conjunto do UNTAPS, do nosso núcleo trabalha dentro do direito do trabalho, com o grupo de pesquisa e extensão do professor Otávio Pinto Silva. E quem fez esta interface foi exatamente a doutora Silvana Branco. Então, vamos ter este evento, dia 18 de setembro, é telepresencial, né, Silvana? Isso, Não, será presencial na São Francisco, e a transmissão ainda não está tão certa, assim, mas, em princípio, é presencial. É uma segunda-feira de manhã. Então, nós não sabemos se é híbrido, né? Deve ter transmissão, Silvana, online? Então, o professor Otávio está verificando a possibilidade. Na Faculdade de Direito. Sim, haverá, professor, auditório na faculdade presencial, no auditório Rubino, e tenho também o link... Presencialmente, vamos ter este evento dos dois núcleos sobre a questão... Perfeito. Então, ficam todos convidados dia 18 para que ouçamos, então, as apresentações que vão envolver essencialmente auditores fiscais do trabalho que foram convidados para falar sobre, digamos, a recente atuação no combate ao trabalho escravo contemporâneo neste evento conjunto. É preciso que compareçamos em peso, é preciso prestigiar essas atividades extraordinárias que estamos realizando. Então, eu peço que se programem para o dia 18 de setembro para estarem conosco, em princípio, presencialmente, lá na USP, lá no Largo São Francisco. Ainda não sabemos se haverá também a parte telepresencial, mas presencialmente contamos com vocês. Tá bom? A Silvana vai colocar mais uma vez lá o link, as notícias, para que possamos estar todos lá presentes no dia 18. É isso, obrigado. Cristiane, a palavra é sua. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou tentar ser breve na exposição, até porque nossos encontros acontecem das 7h30 às 9h, né? E o pessoal pode ser que tenha algum compromisso depois. Deixa eu dar uma olhada se todos enxergam aqui o meu compartilhamento. Aparecendo, né? Vocês estão vendo a tela? O professor pode dar o ok? Estamos vendo, Cristiane. Tá
Tá, perfeito. Se der algum problema aqui no travamento, enfim, do compartilhamento, o Felipe Arruda vai ser o meu backup. Então, eu vou tentar dar uma corridinha aqui, só para eu poder apresentar para vocês como é que vai funcionar o nosso eixo, né? Nosso eixo está dividido em 8 encontros. Nós já tivemos nosso primeiro encontro dia 1º de agosto, com um convidado, como o professor já destacou, Ricardo Izar, foi o deputado responsável pelo PL que deu origem à lei do Salão Parceiro. Na verdade, depois eu vou comentar com vocês, mas não foi a lei do Salão Parceiro, né? Ele foi, na verdade, uma emenda a uma lei que já existia e que foi renomeada aí, ou denominada como a lei do Salão Parceiro. Hoje, dia 15 de agosto, eu vou fazer uma pequena e breve introdução à lei do Salão Parceiro, onde a gente até discutiu no nosso eixo que aqui vai começar a gerar algumas dúvidas. Na verdade, no nosso primeiro encontro já surgiram algumas dúvidas, né? E a nossa ideia não é sanar as dúvidas, na verdade, é fazer com que vocês tenham mais dúvidas para que nos próximos encontros do eixo a gente discuta isso com vocês e outras dúvidas também surjam, né? Que a gente caminhe para uma resposta. Dia 29 de agosto, dia 29 de agosto e dia 5 de setembro são terças-feiras seguidas, a gente não deixou 15 dias de diferença entre um encontro e outro, especialmente porque nós vamos tratar da ADI 5625. Então, a gente pegou 2 encontros e resolvemos juntar esses dias para que não se perca nenhuma informação entre um dia e outro. Então, esses 2 dias vão ser reservados para a gente falar sobre a ADI 5625. No dia 19 de setembro, a gente vai falar sobre algumas questões coletivas, né, com relação à lei do Salão Parceiro. Dia 3 de outubro, aqui ficou errado, gente, peço perdão, mas dia 3 de outubro a gente vai falar sobre a parte de meio ambiente do trabalho, que eu vou corrigir no slide. Ah, não, apareceu aqui, tá certo. Só no slide anterior estava errado. Mas a questão de riscos e segurança do trabalho envolvendo o Salão Parceiro, essa profissão dos profissionais da beleza. Dia 17 de outubro, a gente vai ter uma convidada, que é a Andresa Cinta Torres, que ela é a coordenadora nacional de beleza do Sebrae. Então, a gente vai ter a presença do Sebrae aqui, que participou, ela inclusive participou dessa questão de toda a discussão do PL, que depois virou a Lei 13.352. Então, nós teremos a presença dela aqui para conversar sobre essas questões do Sebrae. Hoje eu ia falar alguma coisa sobre tributação, então eu vou deixar essa parte de tributação para que a Andresa fale, talvez ela explique até um pouco melhor. Então, essa parte de tributação que foi compartilhada com vocês no núcleo, essa parte de tributação do MEI não vou falar hoje. E no dia 31 de outubro, que é o nosso último dia, a gente separou para falar sobre o futuro das profissões da beleza. O que a gente pode esperar, a plataformização desses trabalhadores, influenciadores digitais, o impacto da uberização desses serviços, que a gente tem muitos apps agora, né, Get Ninja, enfim, que trazem essas possibilidades dos profissionais de beleza atenderem a on demand, né, e vão falar sobre isso no nosso último dia do encontro. Eu não sei se está compartilhando. Eu vou falar rapidinho, então, já começando essa parte de uma apresentação geral da lei do Salão Parceiro, falar um pouco sobre a história da profissão, dessas profissões que envolvem a beleza. A gente pesquisando um pouquinho, as profissões tanto de cabeleireiro como o de barbeiro são muito antigas, né? Então a gente começou a fazer a pesquisa e a gente viu que em 5.000 anos antes de Cristo, na época lá dos egípcios, enfim, no Egito, os faraós, eles usavam bastante essas técnicas de tratamento de beleza que a gente tem hoje, né? Então, eles usavam gordura animal no cabelo para poder hidratar, cones de cera, eles eram bastante, a gente percebe pelos próprios estudos, hieroglifos, enfim, que foram descobertos, como eles eram bastante voltados para essa questão da beleza, e quem fazia todo esse tratamento, quem ajudava os faraós, eram os escravos. E depois a gente vai chegar numa conclusão de que essas profissões de barbeiro e de cabeleireiro, elas vieram do trabalho dos escravos daquela época, que eram eles que cuidavam dessa parte da beleza, do cabelo, da pele, dos faraós. Aqui eu coloquei só alguns desenhos aqui, até para título ilustrativo, e aí eu peço licença para vocês, porque eu peguei umas fotos de umas múmias que estão no Museu do Cairo. Aí não sei se são imagens fortes ou não, né? Mas as próximas fotos vão ser de múmias, então se alguém tiver algum problema, né, já não olhe então para a tela. Aqui, na verdade, é uma foto de uma peruca que eles usavam naquela época, feita com cabelos humanos,
e com lã de cordeiro. Eles gostavam de usar as perucas. Muitos faraós, com o passar do tempo, foram preferindo raspar os cabelos, tirar os pelos do corpo, justamente para esse culto à beleza, e começaram a usar perucas para poder se proteger, enfim. O pessoal está com um problema de conexão, vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem? A Rosângela está aparecendo aqui na minha tela, tá tudo bem, Rô? Então tá bom. Perfeito. Aí, seguindo um pouquinho mais na história, 3.000 a.C., só para vocês terem uma ideia da evolução, né? Como eu falei para vocês, eles gostavam de usar perucas, passaram a usar perucas, e aqui começa a foto das múmias, eu não sei se vocês estão vendo. São fotos verdadeiras mesmo, né? Como estão no museu. Aqui, o que chama atenção é o cabelo da múmia, que continuou intacto, e o cabelo tem uma tonalidade avermelhada. Nessa época, eles usavam colorações, eles começaram a tingir os cabelos deles, né? De novo, quem fazia isso eram os escravos, né? Nos seus faraós, né? Nas pessoas que estavam lá no alto clã, né? Eles usavam 2 pigmentações, um azul escuro para que deixasse o cabelo deles preto, e a rena, que dava um tom avermelhado aos cabelos. Aqui a gente tem a foto de uma das rainhas daquela época, a múmia de uma rainha, e os historiadores descobriram que essa tonalidade mesmo era decorrente da rena pintada, né, passada no cabelo, que já estava em tons grisalhos, e a tinta continuou intacta, né? Aqui é a foto de uma outra múmia, onde os historiadores perceberam que eles faziam já os entrelaçamentos capilar nessa época já. Então, eles pegavam os cabelos humanos e faziam entrelaçamentos com os cabelos deles para ficarem os cabelos mais longos, enfim. Isso ficou nítido ainda, né, no processo de mumificação. Não sei se está aparecendo para vocês. Bom, rapidinho, né? Em Atenas, a gente começa a perceber a aparição, né, o surgimento dos primeiros salões de cabeleireiros, e eram lugares onde as pessoas, os nobres da época, né, se encontravam para começar a discutir sobre política, né? Então a gente tem em Atenas, nessa parte do século II a.C., a gente começa a perceber políticos, filósofos que se encontravam lá para fazer suas barbas, para fazer massagens, para fazer manicure, tudo surgindo daquela época, né? Vem desde aquela época dos escravos, e essa profissão foi se aprimorando. Com o tempo, essas pessoas passaram a ter uma importância muito grande para a sociedade, né? Os seus trabalhos foram reconhecidos, enfim, e muita gente naquela época gostava de oferecer aos seus convidados os serviços de barbearia, né? Como se fosse ter um barbeiro para chamar de seu, vamos dizer assim, né? Então, ofereciam esses serviços para os seus convidados, para que eles se sentissem bem, porque eram carinhos, né, que se faziam aos seus convidados, tratar do cabelo, das mãos, das massagens, enfim. Na Idade Média, a gente tem, em 1096, na França, começa a surgir a primeira organização dos barbeiros, porque houve um momento histórico em que um arcebispo daquela época proibiu o uso de barbas. E aí a gente tem uma organização dos barbeiros justamente para se mobilizar contra isso. Surgem, ao mesmo tempo, 2 profissões de barbeiro, né? O barbeiro cirurgião e o barbeiro dentista, e talvez até questões daquela época, como a gente tinha esses 2 tipos de barbeiros. Um barbeiro precisa chamar de seu, Stephanie. A gente tinha o barbeiro cirurgião, que eram aquelas pessoas que faziam pequenas cirurgias, faziam sangrias, então eles iam mais para uma área mais médica, mais da saúde. O barbeiro dentista também, e depois a gente tinha o barbeiro que realmente se profissionalizou nessa questão de beleza. A gente tinha a parte dos barbeiros médicos e dos barbeiros que continuaram fazendo esses tratamentos, né, cuidando do cabelo, das barbas, enfim. Aqui eu só faço uma observação que em 1500, mais ou menos, né, quando a gente ainda tinha a época do Brasil, descobrimento do Brasil colônia, tentaram ensinar esse ofício de barbeiros aos índios e depois aos escravos, para que a gente tivesse esse desenvolvimento dessa profissão aqui também. Depois, essas pessoas, esses índios, esses escravos e seus descendentes, né, essas profissões foram passando para os seus filhos, enfim. E também a gente tem
relatos de barbeiros ambulantes aqui por conta disso, né? Passar um pouquinho mais para frente aqui, rapidinho. Aqui. No século XVIII e XIX, surgem os cabeleireiros que começam a atender as pessoas da alta sociedade, as senhoras da alta sociedade, a prestar serviços para rainhas, a receber altos salários por conta disso, e a gente já tem no século XX a questão dessa profissão atrelada mais à tecnologia. O uso de pesquisa científica para chegar, para tanto desenvolver máquinas, né, que antigamente se usava o ferro para poder ou alisar o cabelo ou a enrolar o cabelo. Aí tem inclusive Charles Nestlé, que criou uma máquina que passou a enrolar os cabelos, tanto dos homens como das mulheres, e essa máquina levava 10 horas para enrolar os cabelos, e já achava uma evolução muito grande para a época. Então a gente já tem essa questão dessa profissão, né, tanto do barbeiro como do cabeleireiro atrelado a essas tecnologias, mesmo porque eu coloquei só um dado aqui para vocês saberem, porque essa questão da pesquisa científica foi atrelada à falta de higiene, como as pessoas usavam perucas, tinha proliferação de piolhos naquela época, enfim, né, não vou entrar nessa questão, senão a gente toma muito tempo aqui do nosso encontro, mas só fiz também aqui uma observação que, em relação ao barbeiro, o barbeiro de um tempo para cá, ele voltou à moda, né, entre aspas, com essas barbearias novas que tiveram esse visual dos barbershops americanas, e aí, nesse novo estilo de cuidar da barba, dos homens cuidando da beleza deles, enfim, a gente tem essa volta a estar na moda, né, a função de barbeiro. Aqui eu só coloquei uma pesquisa para vocês da Euromonitor, que o Brasil, ele responde a 13% do mercado global de cosméticos para homens. Então é um mercado que eles enxergam como um mercado em ascensão, e depois vocês vão ver, quando a gente começar a entrar nas maiores discussões, que a própria lei do salão parceiro, ela vem muito, a gente começou também a ter um pouco de ideia sobre isso nas falas, né, do Ricardo Izar, quando ele falou o que justificava, o que justificou a aprovação dessa lei nesse formato que a gente tem hoje, justamente usando o mercado para poder dizer, olha, o mercado da beleza aqui no Brasil está em ascensão, então a gente precisa flexibilizar um pouco mais essas relações. Então aqui eu trago esse dado da Euromonitor, que o Brasil ele responde a 13% do mercado global de cosméticos para homens, né? Isso representa, os homens representam hoje 1/3 dos clientes das clínicas de estética no Brasil. Acho que uns 10 anos, né, atrás, uns 10 anos para trás, que a gente tinha essa questão do metrosexual, um termo muito utilizado para os homens que gostavam de se cuidar. Hoje é um termo que caiu em desuso, mesmo porque já se compreende que não existe isso, né? O homem tem que cuidar da saúde, assim como a mulher tem que cuidar da saúde, enfim. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Aqui eu trago outro dado, também da Euromonitor de 2022, que diz que o Brasil possui o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos, China e Japão. Então, de novo, a gente vai ouvir muito isso nesse eixo. É um mercado que está em ascensão, é um mercado que, por conta disso, por gerar muita movimentação financeira, tudo a gente vai ver que é o que eles usam de justificativa para uma série de coisas que foram colocadas na lei do salão parceiro. O ramo da beleza é o que lidera o ranking das 10 profissões formalizadas, regulamentadas, e a gente tem hoje 824 mil registros de cabeleireiros, pedicures e manicures, que representam hoje 7,4% dos MEIs no país. Isso é o que saiu na revista Exame de novembro de 2020, provavelmente agora a gente tem um pouco mais, né? E aqui são o ranking das 10 profissões formalizadas, regulamentadas, vocês vão ver que usam o MEI como forma de regulamentação, né? E podem ver aqui o primeiro do ranking são os profissionais da área da beleza. Agora vamos então conversar um pouquinho melhor aqui com vocês sobre a lei da lei do salão parceiro, mas eu começo com a lei 12.592 de 2012. Essa lei foi a lei que reconheceu as profissões de cabeleireiro, de barbeiro, de esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Dentre os artigos aí
que foram aprovados, que foram sancionados, 2 foram vetados, e esses 2 diziam que exigiam, né, que esses profissionais tivessem uma escolaridade mínima ou um diploma anterior para começar a exercer a profissão. Então, isso foi vedado para aquela época, né, da publicação da lei 2012, e isso poderia dificultar um pouco essa questão da regulamentação. Mas essa lei, a 12.592, que foi a que hoje a gente, com o complemento do PL que foi votado sobre a lei do salão parceiro, essas 2 leis a gente chama de lei do salão parceiro, porque a 13.352 ela só acrescentou alguns artigos nessa lei 12.592. Mas, quando ela foi publicada, a 12.592 ela não regularizava as situações trabalhistas, né? E aí a gente teve a 13.352 de 2016, que acrescentou, como eu disse, artigos na 12.592, e essa somatória das 2 leis que a gente chama da lei do salão parceiro. Na verdade, é a lei 12.592 com as alterações trazidas pela 13.352. O que a gente tem? A gente tem que essas profissões que eu falei para vocês, cabeleireiro, pedicure, manicure, né, maquiador, enfim, eles podem realizar contratos de parcerias. Esses contratos têm que ser por escritos, com salões de beleza, para que se tenha os benefícios, também entre aspas, né, que a lei do salão parceiro traz, né? E quem que é o salão parceiro? A lei fala que é o estabelecimento comercial, vai ser obrigatoriamente um PJ, e vai ter essa associação com um profissional, que vai ser chamado profissional parceiro, que vai ser o prestador de serviço. Então, de um lado, a gente vai ter o salão parceiro, que é o estabelecimento comercial, que é o salão de beleza, e a gente vai ter o profissional parceiro, que vai ser o profissional que vai, de um outro lado, né, ser outra parte do contrato de parceria firmado com o salão de beleza. Em linhas gerais, né, o salão retém um percentual do que é pago pelo cliente, ele que coordena, ele que recebe esse dinheiro, e aí ele retém uma parte do que foi pago pelo cliente a título de aluguel, né, do espaço, de utensílios, de equipamentos, de taxa de administração, como você quiser colocar no seu contrato de parceria, né? Mas o salão retém uma porcentagem desse valor e repassa para o profissional parceiro um outro percentual. Importante que esse percentual tem que estar firmado, né, por escrito no contrato de parceria. Aqui eu vou falar rapidinho sobre alguns artigos que a gente destacou aqui, que são importantes na lei, né, do salão parceiro. O artigo 1º-A, o 1º-A foi um enxerto trazido pela 13.352, né? Então, o 1º-A, no seu parágrafo 1º, trata que o contrato de parceria ele pode ser realizado com, justamente o que eu falei, aquelas profissões que estavam originariamente na lei 12.592, que é com o cabeleireiro, com o barbeiro, com o esteticista, com a manicure, com o pedicure, com o depilador, com o maquiador. Por quê? Porque depois, ao longo dos próximos encontros, a gente vai discutir se esse contrato de parceria pode ser utilizado para outras profissões, se não pode, né? O próprio Ricardo Zar falou que existia essa possibilidade lá, que não foi para frente ainda, mas de usar esse contrato de parceria para justamente tentar regulamentar ou regularizar outras profissões. Então, o artigo 1º-A, parágrafo 1º, fala sobre essas profissões poderem usar o contrato de parceria. O 1º-A, dos parágrafos 2º a 5º, ele fala, os que eu expliquei para vocês, que quem controla o dinheiro e faz os pagamentos, né? Primeiro que vai ser o salão parceiro, que como eu falei, ele vai receber os pagamentos e vai fazer essa distribuição. Ele vai realizar a retenção da sua quota-parte, né, da quota-parte do salão. Tudo isso tem que estar firmado no contrato de parceria. Ele é o responsável por fazer o recolhimento de contribuições sociais, de previdência do profissional parceiro. É um contrato bem parecido com o que a gente tem de dinâmica do contrato de trabalho, né, que a empresa retém, faz o desconto do INSS e faz o encaminhamento desse valor para o governo. Então, são características que depois a gente gostaria que vocês fossem colocando na cabeça de vocês para uma reflexão, se mais para frente, depois nos próximos encontros de novo, a gente vai falar que tipo de contrato é esse, é um contrato de trabalho, é um contrato civil, porque é uma parceria, né? Ou é uma nova modalidade de contrato que está surgindo, que tipo de natureza tem esse contrato, né?
O salão parceiro, ele também tem que fazer a cota à parte, né? Como eu falei para vocês, a título de aluguéis, de uso de espaço, de produtos, se for o caso, e depois fazer a designação da parte do profissional parceiro para ele, né? A título de prestação de serviço. A lei é bem clara com relação a usar alguns termos para tentar tirar a questão do vínculo de trabalho, né? Não usa, desculpa, vínculo de emprego. Não usa palavras para tentar não dar dupla vertente, vamos dizer assim, né? Aqui o primeiro A no parágrafo 6º fala sobre a proibição do profissional parceiro de administrar o salão, né? Como a lei não traz palavras inúteis aqui, pode ser que eventualmente um profissional parceiro não possa ser um gerente do salão, né? Enfim, tem aqui questões de que a lei dá um destaque. De novo, a gente só está trazendo informações aqui para que vocês gerem aí bastante dúvidas, né? Eu trouxe aqui, na verdade, uma visão geral hoje só para que vocês tenham dúvidas realmente e comecem a se questionar sobre o porquê que algumas coisas foram acrescentadas aqui nessa lei, né? O artigo 1º A no parágrafo 7º fala que o profissional parceiro tem que ser um MEI. Na verdade, ele faz o seguinte, que eles podem ter essas questões, suas questões regulamentadas através da figura de um pequeno empresário, de um microempresário, de um microempreendedor individual, mas o que a gente vê na prática é que esses profissionais, eles abrem, entre aspas, né, abrem o MEI, porque é uma forma mais fácil e mais barata para que eles regulamentem de novo as suas profissões, para que possam ter esse contrato de parceria, né? O artigo 1º A, no parágrafo 8º, traz alguns requisitos de validade para esse contrato de parceria. Então, primeiro ele fala que tem que ser um contrato escrito, tem que ser homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral e, na ausência, pelo órgão competente, que é o Ministério do Trabalho, e depois assinado por 2 testemunhas. Depois vocês vão começar também a perceber que os sindicatos que atendem o profissional da beleza, ele tem muita característica de sindicato patronal ao invés de um sindicato da categoria econômica, né? Aliás, do laboral, ao invés do... Eles têm características do patronal ao invés do empregado. E dá esse tratamento como se aquele profissional fosse realmente um microempreendedor, fosse o dono da sua força de trabalho, com todos os seus equipamentos, dos seus insumos, como se ele fosse realmente um microempreendedor, um empresário de verdade. Então, esses sindicatos, depois, quando a gente falar sobre, no encontro que a gente for falar sobre essas questões sindicais, aí vocês também vão perceber que é uma coisa também meio dúbia, né? Como é que um sindicato que, teoricamente, deveria dar uma assistência ao empregado travestido, né, de microempreendedor, mas ele é um empregado, até por questões por ele ser sozinho, o MEI só pode ter um empregado, e então fica um pouco questionável essa figura do sindicato e por que o contrato de parceria tem que ser homologado por esse tipo de sindicato que não tem um viés, uma origem, uma natureza de defender os direitos do trabalhador. Mas também são só questões que a gente está jogando aqui para que vocês reflitam depois sobre isso. O artigo 1º A, no parágrafo 10, fala sobre as cláusulas obrigatórias que tem que ter no contrato de parceria. E aqui é bastante interessante, porque a partir deste parágrafo, desta altura da lei, começa a ficar bastante clara algumas intenções. Se o contrato de parceria não tiver essas cláusulas, será que ele vai ser considerado um contrato nulo? Será, então, que vai ter uma relação de emprego ao invés de uma relação de trabalho? Então, aqui a lei traz algumas cláusulas obrigatórias que tem que ter no contrato de parceria. Vou passar um pouco mais rápido aqui, são 7 no total, né? Traz as questões no artigo 1º B, né, da responsabilidade do salão parceiro com relação às questões de meio ambiente do trabalho e normas de vigilância sanitária. E aí depois a gente vai entrar
num dia que a gente for tratar sobre o meio ambiente de trabalho, sobre essas questões e se tiver uma contaminação por conta de um uso de um produto com formol. Acho que alguém está com o microfone ligado. Não sei quem está com o microfone ligado aqui, para mim não aparece na tela. Mas vamos falar também sobre essas questões. Então, quem fica responsável, né? É o salão? Se algum cliente tiver uma intoxicação por conta de algum produto, alguma alergia por conta de algum produto, se o próprio trabalhador, o profissional, o parceiro tiver essa alergia, essa contaminação, enfim, né? Como é que fica essa questão de responsabilidade? E traz essa questão no artigo 1º-C, que diz, né, que haverá vínculo de emprego quando não existiu contrato de parceria e quando o profissional parceiro desempenhar funções diferentes das inscritas no contrato de parceria. Aqui a gente tem uma série de jurisprudência já que já foi formada sobre isso, né, que mesmo não tendo contrato de parceria, claro que vai ser questionada, vai ser analisada a questão do contrato realidade, né? Mesmo que não tenha um contrato de parceria firmado, tinha a intenção de ser parceiro, não tinha intenção de ser parceiro, ou tinha o contrato de parceria, mas na verdade a gente tinha todos os requisitos de uma relação de emprego. Então, tudo isso na prática tem que ser analisado, né? Não é só porque está no papel e porque a lei fala que vai deixar de existir. Aqui, eu vou só interromper o meu compartilhamento de tela e vou voltar para falar com vocês, porque depois dessa apresentação muito rápida e geral da lei, eu queria que vocês me falassem, né, se vocês tiveram aí uma ideia de pontos positivos da lei e de pontos negativos da lei. Deixa eu interromper minha tela aqui. Deixa eu voltar para vocês. Aqui. Interrompi a tela, né? Acho que interrompi. Aqui acho que a gente tem um pouquinho de tempo só para a gente discutir. Na verdade, é o penúltimo slide, o próximo slide é dúvidas, pessoal. Na verdade, também a gente não quer que vocês tenham dúvidas para que a gente responda. A gente quer que vocês gerem questionamentos para que nos próximos encontros a gente traga respostas para vocês. Então, primeiro, assim, não sei se vocês querem falar, se vocês se sentem à vontade de falar, mas desse voo, né? Porque na verdade eu fui correndo na lei. Mas se dessa pequena exposição sobre esses primeiros artigos da Lei do Salão Parceiro, vocês conseguiram enxergar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos e vocês querem compartilhar com a gente? Não sei se vocês quiserem falar, podem falar. A nossa ideia aqui, como eu falei, é que vocês criem ou gerem aí na cabeça de vocês bastante contradições, porque essa lei ela é bem pequenininha, mas ela está trazendo bastante problemas desde a sua criação, né? Porque eu não vou dar resposta, mas enfim, mesmo porque não são respostas, são as minhas reflexões. Mas podem falar. Não sei quem quer falar. Rô, pode apertar o botãozinho de levantar a mão e quem quiser falar, se quiser apertar, porque aí aparece todo mundo na ordem aqui. Pode falar, Rô. Ah, tá. Pode falar? Ô, Cris, só fazer uma pergunta. Esse último rol que você falou aí, a jurisprudência ou a lei deixa claro se ele é exemplificativo ou taxativo? A gente que ajudaria muito, essa... né, na hora do estudo, a gente saber isso. Eu vou anotar essa né? pergunta. Porque se fosse taxativo, saiu disso, a gente qualificaria como empregado. Agora, se fosse exemplificativo, a gente ficaria naquele, né, limbo, né? Eu vou... Até o Felipe está aqui. Eu sei que ele vai me olhar com cara feia. Não olha com cara feia. Não vou responder, tá? Porque a gente falou que a gente combinou que a gente não ia responder nenhuma pergunta de vocês hoje. A gente só ia pegar os questionamentos. Senão a gente vai avançar nos outros dias e eu tenho certeza que o Felipe... Não é nem pergunta. Não, isso não é nem pergunta, porque... sabe por quê? Porque isso daí vai ser construído na jurisprudência, né? Porque a gente vai gerar também, levantar esses questionamentos. Mas se tiver Fê? Jurisprudência, né? Porque às vezes nem tem jurisprudência ainda, porque o tema é relativamente novo, então às vezes nem tem jurisprudência formada, né? Deve ter julgamentos esparsos, né? Então, não sei, eu estou dando uma opinião aqui. Eu acho que não deve ter jurisprudência consolidada, não, é só uma opinião. Eu queria até fazer uma pergunta também. Pode.
Pode falar, Esther. Não é uma pergunta, é uma reflexão que eu fiz aqui. É porque o meio ambiente, eu fiquei realmente curiosa, Cris, porque... eu fiquei imaginando se essa responsabilidade quanto ao uso dos produtos, porque cabeleireiro, né, esse pessoal que mexe com salão de beleza, eles usam muito produtos químicos, né, e isso exigiria até uma formação maior deles, né, e a gente não vê esse tipo de formação, e quando vê, às vezes, são programas do SESC, do SENAI, que às vezes eles nem têm tempo de fazer, né, e... eu fiquei me perguntando para quem recairia essa responsabilidade, porque a gente sabe que na teoria do direito do trabalho recairia sobre o empregador, mas como a lei tem um viés bem um pouco assim pró-empresa aí, né? Me parece que não vai recair assim para o empregador, não, vai recair bem para o profissional. E me pareceria injusto se recair sobre ele, né? Porque apesar dele ser aí o provedor dos insumos aí, pelo que eu entendi. Então é realmente temerário isso, né? Porque às vezes ele não tem nem capacidade para comprar os melhores, né? E os melhores produtos químicos, né? Porque a pessoa tem que lidar com aquilo, tem que sobreviver com aquilo. E aí, né? Aí acontece um acidente ali e a culpa recai sobre ele ainda. Então, é uma espécie de uma reflexão, assim mesmo, né? No ambiente, ele que pode gerar consequências aí, às vezes, nefastas pelo empregador não fornecer o que há de melhor, assim, o que há de mais seguro, melhor no sentido de seguro. Então, é isso que eu pensei, assim, ali. Não, excelente, Mas obrigada. Obrigada. Rosângela, você terminou também a sua fala? Desculpa. Terminou. Então, a gente está anotando tudo, viu, gente? Felipe, você é o próximo que pode falar. Bom, já citaram meu nome, então vamos lá. Posso só te interromper um pouquinho? Professor, o senhor precisa sair? Não, eu vou sair daqui a pouco, porque eu tenho um atendimento agora às 9 horas com um advogado que marcou comigo no tribunal. Mas aí, Cristiane e Camila terminam as reuniões. Mais uma vez, deixo aí as minhas boas-vindas aos novos e às novas integrantes, tá bom? Mas vamos lá, Cristiane. Perfeito. Pode falar, Fê. Então, essas daí são dúvidas interessantes que, inclusive, a gente debateu no grupo e se debate com elas, na verdade. Porque, a princípio, o contrato de parceria, em que pese ele não ser agora ser um contrato típico, antes da lei não era, ele já existia. Ele já existia como uma possibilidade de negócio jurídico, e a jurisprudência se debatia com ele, quando haveria relação de emprego ou não, a partir da construção ali da relação entre o suposto empregador e o suposto empregado. Quanto ao rol exemplificativo, aparentemente, pelo que eu já vi de um ou dois, aparentemente não há uma jurisprudência formada, aparentemente precisaria fazer um escrutínio mais dedicado quanto a essa jurisprudência nos tribunais, mas aparentemente esse rol ele é exemplificativo, e me parece que os tribunais veem, pelo menos alguns julgados do TST mostram que os tribunais, em que pese a existência da lei e esses requisitos formais, eles vêm adotando uma postura que eles já vinham adotando. Eles não incrementam, apesar de tem julgado que mostra que, olha, se não há esses requisitos formais, a relação de emprego está formada, então há um incremento a mais de proteção nesse sentido, além do contrato realidade, além da presença dos elementos do vínculo de emprego, por um lado, e há julgado que fala, olha, em que pese não haver esses requisitos, há um contrato de parceria, porque não tem os elementos do vínculo de emprego, então tem julgado para os dois lados. Quanto à questão do meio ambiente de trabalho, isso é uma questão bem latente e complicada, porque, primeiramente, a lei e que acho que já começa com um problema na lei que regulamentou a profissão, porque ela atribuiu uma responsabilidade sanitária para os profissionais
sem prever necessariamente uma formação. Então, bom, tá, eles são obrigados a ter um conhecimento e se responsabilizar e se responsabilizar pelas condições sanitárias da sua atividade enquanto profissionais, só que não traz, em contrapartida, nenhuma obrigatoriedade de formação. Então, fica realmente uma lacuna, a meu ver, esquisita. Bom, eles têm que, sei lá, saber como esteriliza uma eventual ferramenta, só que, ao mesmo tempo, tipo, eu não tenho nenhum tipo de processo educacional formal que obriga esse profissional a saber disso. Então, como ele vai saber disso? Muitas vezes, pelo que a gente já viu, é na prática mesmo. Acaba sendo na prática. E a distribuição das responsabilidades realmente é uma questão a ser discutida. O que a gente já viu, inclusive, são dentro dessas responsabilidades de contrato de parceria, a gente já viu desde salão, pelo menos do que eu já deu para pesquisar um pouco, desde salões que fornecem todo o material, desde EPIs, partindo pelos equipamentos que fazem a esterilização dos materiais, até salões que não fornecem só autoclave, algumas coisas, mas, por exemplo, os descartáveis não fornecem. Muitas vezes o próprio profissional tem que comprar. O que do ponto de vista da relação trabalhista e da responsabilidade do empregador, ou pelo menos do tomador de serviço pelo ambiente de trabalho, é relativamente complicado. E, além disso, tem outras questões. Por exemplo, nesse caso da relação do contrato de parceria, ele tem que fazer PCMSO, o PPRA, como ficam essas obrigações por parte do tomador de serviço com relação aos profissionais, e não naquele contrato específico, mas a coletividade. Então, tem muitas questões a serem suscitadas quanto a esses dois tópicos, e agradeço aí o levantamento das questões. Obrigada, Felipe. Lembrando que o Felipe Arruda e a Gabriela que vão fazer a apresentação daqui a 15 dias, eles que vão falar sobre a ADI, né? Vão explorar esses tópicos. Carol, antes de você falar, acho que a Evelyn tinha levantado a mão também. Cris, eu já me senti contemplada pelos colegas, pode prosseguir, obrigada. Então tá bom, imagina. Pode falar então, Carol. Gente, primeiro, parabéns pela apresentação, maravilhosa. E a segunda, eu acho que é um outro questionamento também, né? Justamente por conta da complexidade, né? Às vezes a gente não tem noção justamente dessa questão dos produtos físicos, dos produtos químicos, ou às vezes até eventualmente, né? A pessoa que trabalha com a mão vai pensar depois mais para frente, essa questão de tendinite, né? Todas essas questões envolvendo também futuro, né? Aposentadoria, afastamento, e como a gente consegue viabilizar isso? Porque, assim, a gente pensando em salões, né, de grande porte, até seria possível viabilizar, mas eu fico pensando nesses salõezinhos, assim, de bairro, sabe? Que é uma pessoa, ela é cabeleireira, aí se junta com a outra que faz unha, né? E daí, nesse ponto, como que a gente consegue viabilizar isso também? Porque quando eu estudei essa questão da lei, claro, né, como toda lei, assim, vem com uma roupagem bonitinha, né, para tentar mascarar a precariedade, né, de relação de emprego e tudo mais, mas era uma forma até de você trazer um pouco mais para a formalidade aquelas situações que não tinham regulamento nenhum, né? Então, a ponto de trazer, por exemplo, essa questão de INSS, né? Pelo menos algumas situações ali. E também acho que fica o questionamento se de fato seria bom ou não. Mas eu fico pensando mais nessa questão, sabe? De salõezinhos de bairro, né? Como que ficaria essa situação? Mas é só questionamento mesmo, assim. Obrigada, Carol. A gente quer mesmo fomentar todas essas dúvidas, porque são dúvidas que também a gente chegou, né, em algumas, né? E aqui, conversando com todos vocês, vocês vão trazer mais dúvidas, ainda mais questionamentos para a gente poder explorar nos próximos encontros. Pessoal, mais alguém com algum questionamento que queira trazer aqui para a gente poder explorar nos próximos encontros? Beleza, então.
pessoal do grupo quer falar alguma coisa? A Gabriela, Felipe, que começam a falar na semana que vem que vão explorar a ADI. Não? Pode falar, Felipe. Enquanto não, só parabéns pela apresentação, Cris. Foi um Imagina, bom gente. início para a gente, para os nossos trabalhos. Foi só uma visão bem ampla mesmo, só para a gente começar, dar o pontapé inicial. Bom, se então não tiver dúvida, gente, Camila, você quer falar alguma coisa? Desculpa, Cris, te interromper. Eu acho que agora a Evelyn levantou a mão e acho que a Alicia também está com... A Evelyn abaixou, mas acho que a Alicia também está levantada. Eu acho que eles aparecem aplaudindo aqui para mim, é isso? Na verdade, eu só estou parabenizando a apresentação. Ups, desculpa, gente. Imagina. Parabéns, Ai, Cris. obrigada, gente. Imagina, Cris, gente, obrigada. Foi muito rápido. Por mim, mesmo. acho que tá ok. Só uma coisa, tem uma pessoa que está como usuário do Zoom, eu não consigo identificar a presença porque não consigo ver o nome, não dá para saber quem é. Eu mandei já no privado, mas acho que a pessoa não viu. Então, tá. qualquer coisa me procura para computar a presença, porque hoje eu registrei quem estava aqui. Tá, eu vou te passar depois tudo certinho. Acho que eu compartilhei com você, né, a lista lá do já Excel, coloquei né? lá. Foi, né? Tá, perfeito. Aí eu vou pegar, quando a gente terminar aqui a reunião, eu gero aquele relatório de pessoas que acessaram, e aí eu preencho lá e te mando também. Tá bom, pessoal. Gente, obrigada, então. Acho que por hoje a gente tentou terminar no horário certinho, que bom, né? Mas aguardem, então, cenas dos próximos capítulos, porque o eixo está bem interessante mesmo, tem muita discussão bacana e tem mais dúvidas do que, né, respostas, né, pessoal do eixo. A gente ficou com bastante, estamos procurando, estamos fazendo pesquisa de jurisprudência, mas realmente é muito novo ainda, muita coisa nova. É isso. Ana Paula também entrou. Tudo bem, Ana? Oi, gente, tudo bem? Peço desculpas aqui que eu já estou começando as audiências e estava caindo, mas eu estou aqui, perdi um pedacinho agora, caiu e eu voltei. Parabéns, Imagina. adorei a parte histórica, principalmente dos faraós, já cuidando da nossa beleza. Pois é, né? Das múmias, eu fiquei Muito impressionada. interessante, viu? É verdade, gente. Bom, então, gente, vamos encerrar então por hoje. Agradeço a presença de vocês. Os que chegaram hoje sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? E aí, sei que vão contribuir demais com o nosso grupo aqui. Obrigada, viu, gente? Eu vou encerrar aqui a reunião de hoje. Obrigada, viu? Um bom dia para vocês. Boa semana. Oi! Cris, eles passaram alguma lista de presença? A gente vai fazer durante o eixo, Ana, a gente vai fazer pela conexão. Aí, assim, encerrando a reunião, eu baixo uma lista de acessos e mando para a Camila. Ah, tá. Mas eu vi que você legal. estava aqui, eu já computei você. Eu já tinha Provas anotado. digitais. E o De Zoom, que eu o Zoom registra a quantidade de tempo que a pessoa ficou na reunião. Que legal. Coisa de professor, assim, né? Não adianta só entrar aqui, né? Provas digitais. Que aí eu Depois vou me passar para a Camila. ensina. Quem me chamou? Cris, sou eu, Thiago. É que eu acho que o meu nome não está aparecendo aqui no Zoom e a Camila me chamou e pediu para me identificar. Ah, você que é usuário do Zoom. Pronto, Camila, chama. Eu não sei por que tá assim, eu vou já resolver isso, desculpa. Tá bom, imagina. Um beijo. Parabéns pela por avisar. apresentação. Obrigada, meu querido, saudade. É isso então, né? Camila, então depois te passo, tudo certinho. Gente, muito prazer ver vocês de novo, mas eu tô morrendo de saudade de encontrá-los presencialmente, né? Isso aí. Então, um beijo para vocês. A gente encerra a nossa reunião aqui de hoje. Até daqui a 15 dias, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau.